Graça e paz, igreja linda, amada. Tem muita luz aí. Valeu, meu irmão. Estamos vivendo uma série de generosidade. E Fabrício foi muito generoso na água aqui. Haja água, valeu, meu irmão. Mas eu estava, nesse momento de ofertório, sentado ali, e como fica próximo aqui, né? Então me veio à mente, e eu estava ali internamente sorrindo com o Senhor, porque foi justamente assim. A leitura de hoje é justamente assim, né? Jesus sentado assim, olhando as pessoas trazerem suas doações lá no templo, e nós vamos conversar muito sobre isso. Mas olha, não tem sentido falar de cristianismo sem falarmos de uma transformação que o cristianismo ele promove na vida de cada um de nós. Por isso nós estamos seguindo com a nossa série Generosidade que Transforma Vidas. Porque o ato de ser generoso é um ato cristão que nós aprendemos e seguimos como exemplo de Jesus. E isso gera transformação nas vidas das pessoas. Generosidade, ele é um ato tão poderoso, por isso que ele vem do cristianismo, por isso que ele vem através de Jesus. E ele sempre vai visar, ele sempre tem como objetivo a transformação de vida das pessoas. E não é só da pessoa que recebe, mas também da pessoa, principalmente, que tem o ato, que tem a atitude de generosidade. Porque generosidade sempre vai ser um ato mútuo. Ele tanto abençoa a quem recebe, como ele abençoa a quem dá. O sábio, ao escrever Provérbios 11:25, ele disse: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Nós já vimos que a generosidade é um ato de fé. Foi a nossa primeira mensagem. Nós refletimos na história de Abraão, que sim, a generosidade, ela sempre parte da confiança irrestrita que nós temos e precisamos ter no Senhor. Na semana passada, nós abordamos a generosidade que restaura, a generosidade restauradora, e nós vimos com a história de Boaz, escrita lá no livro de Ruth, que ele restaurou a vida de Ruth, uma vez que ele proporcionou a ela segurança, uma vez que ele acolheu ela com amor, uma vez que ele trouxe para ela de volta as suas esperanças. Hoje, nós vamos continuar nessa série, e nós vamos ver grandes consequências que uma atitude generosa ela proporciona. Por isso o título de hoje é Generosidade que Transforma o Coração. Porque a generosidade, ela transforma o coração das pessoas. Às vezes eu fico pensando que nós não conseguimos ter a real dimensão do poder transformador da generosidade. Às vezes a gente não consegue dimensionar quão grandioso é essa atitude. Lá na primeira carta de João, nós vamos ver: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. A verdadeira gente para te louvar, para te adorar em família, Senhor. Queremos esses momentos, Pai. Queremos nos livrar de toda e qualquer distração.
Ajuda-nos para que possamos estar focados na Tua poderosa palavra, Senhor. Queremos que a Tua palavra venha diretamente para o nosso coração. Nós queremos aprender mais de Ti, para que nós possamos sair transbordando, Senhor, do Teu amor na vida das pessoas. Que as palavras de minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Amém. Meus irmãos, eu quero insistir nessa questão de que um coração generoso, ele sempre vai refletir o coração de Deus, cujo propósito é de nos transformar por meio da sua graça abundante. Na Bíblia existem vários relatos de pessoas que doaram de forma extravagante, e nós poderíamos trazer aqui, mas hoje nós vamos meditar em uma passagem muito conhecida, que mostra uma oferta, mas uma oferta muito generosa, de uma viúva que ela muito nos inspira. Ela não tem nenhum nome, ela só é conhecida como a viúva pobre, porque o que é importante para todos nós, é a atitude que essa mulher teve, que essa atitude, ela precisa inspirar a todos nós cristãos, uma generosidade sobrenatural. O texto, ele nos dá conta de que Jesus estava ali, como eu conversei com vocês no início, ele estava ali, observando, ele parou e ficou observando o comportamento das pessoas. Jesus, muitos podem olhar assim, será que ele estava ali fiscalizando as pessoas? Não, Jesus, ele estava apenas observando as pessoas, não para fiscalizar, não para julgar ou constranger qualquer uma delas, não. Ele estava simplesmente observando para ensinar, para ministrar aos discípulos, assim como ele está ministrando a nós ainda hoje, através dessa passagem. Jesus, ele sempre teve por interesse moldar o coração dos discípulos. Ele não quer constranger de forma alguma. Ele sempre tem como objetivo moldar os nossos corações. Então sempre entenda uma coisa: nunca fique achando que você, poxa, isso aqui me constrangeu, não, essa posição, essa palavra aqui veio me trazer. Não, ela vem muitas vezes nos confrontar, para que nós possamos aprender, para que a gente esteja caminhando nos caminhos certos. O Senhor, ele sempre quer alcançar os nossos corações, para que a gente siga os nossos passos alinhados com a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para todos nós. Logo antes desse momento, Jesus, ele ensinava sobre o cuidado de ter apenas um comportamento religioso. Se a gente voltar 2 versículos antes desse, os 38 e 40, a gente vai ver ali, e ao ensinar, Jesus, ele dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações das praças, buscam as primeiras cadeiras das sinagogas e os primeiros lugares dos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão um juízo muito mais severo. Jesus aqui, ele estava ministrando, ele estava naquele momento ensinando aos discípulos, e ele estava ministrando cuidado com a religiosidade. A religiosidade, ela aprisiona. A religiosidade faz com que a gente aparentemente tente aparecer algo que nós não somos, querer mostrar às pessoas algo que nós não vivemos. E Jesus alerta: cuidado, não seja igual a eles. Pelo contrário, siga o meu exemplo, siga minhas palavras, siga a minha direção. Na observação de Jesus, naquele momento de ofertório, ele traz um destaque que é muito importante. No verso 41, lido aqui,
na parte B, nós vemos que muitos ricos lançavam ali grandes quantias. E olha, tem gente que fica falando, não, poxa, aí Jesus ele não gostava das pessoas ricas, ele não queria que as pessoas enriquecessem. Não, Jesus ele não quer que a gente tenha dinheiro. Não, o problema não é o dinheiro, o problema é o coração. O problema não é o dinheiro, o problema é onde é que está o seu coração. Muita gente se deixa corromper por causa do dinheiro, e aí perde a essência do seu coração. Conheço várias pessoas que são muito bem de vida, mas eles entendem que Deus em primeiro lugar e tudo que eles têm vem do Senhor. E essas pessoas são pessoas muito generosas, da forma que recebem e distribuem para que o reino do Senhor ele avance. Mas não era o caso aqui dessas pessoas. Quando Jesus ele fala aqui nesse contexto, ele não está falando simplesmente porque são pessoas que tinham posses. Eram pessoas que tinham posses, que estavam ali doando, mas com o coração, a intenção da doação longe da verdadeira intenção de ser generoso. Já se tratava de um momento de ensino. E Jesus ele ali, ele poderia ter aproveitado o momento e ter dito: olha, estão vendo? Quem crê em Deus entrega grandes quantias. Ele poderia ter dito, porque tinha várias pessoas, como a palavra nos mostra, que colocava ali grandes quantias em valores. O termo grande quantias, ele pode impressionar muita gente, mas ele não impressiona Jesus. Ele não impressiona Jesus. É possível dar grandes quantias, como eu falei, mas com as motivações erradas, totalmente desprovido de generosidade. Afinal, o que é grande? Comparado com o quê? Para você é algo grande, pode ser um valor, mas que não seja tão grande para o outro. Então como é que eu posso comparar, como é que eu posso falar que eu dei uma grande quantia em generosidade, se o parâmetro é a mim mesmo? Então muito cuidado. O Senhor vai nos mostrar, e aqui tem um texto que Jesus sempre busca moldar os nossos corações. No Sermão do Monte, ele ensinou, Mateus 6, versos 3 e 4, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Muito cuidado. Uma coisa é fazer uma ação em conjunto, onde o povo de Deus se reúne e faz uma ação, e aquilo precisa ser propagado e divulgado para que surja e replica e possa acolher pessoas que possam ajudar para que aquilo avance. Outra coisa são atitudes individuais que nós temos no nosso dia a dia de generosidade, que Deus chama ao nosso coração, que essa não precisa de divulgação, é algo pessoal seu com Deus, para que você tenha uma atitude que Ele pediu para que você desenvolva. Essa você não precisa chamar a atenção de ninguém, a não ser que esteja lá na turma que Jesus chamou a atenção, que você faça para chamar a atenção, para mostrar que você está dando algo grandioso a alguém. E aí eu volto a dizer, Jesus, nesse contexto, Ele chama a atenção de cada um de nós. Qual é a intenção verdadeira do coração? Porque como somos generosos, nós não precisamos mostrar a ninguém. Deus vê o que você faz, e da forma que Ele vê o que você faz, Ele lhe abençoa para que você faça mais e mais e mais. Não foi feito para chamar a atenção, até porque não tem a ver com nós, tudo tem a ver com Ele. O termo esmola se refere a uma oferta com liberalidade, uma oferta que nós não entregamos com as mãos, mas com o coração, sem esperar algo em troca. Por isso a generosidade não tem a ver com a quantidade de dinheiro, gente.
não tem a ver com a quantidade do materialismo empenhado naquela ação, mas com o coração. O avarento pode até dar grandes quantias, mas nunca ele vai dar com alegria. Suas intenções geralmente estão em obter reconhecimento, em obter algum retorno com aquela atitude que ele teve. O prazer do generoso, daquele coração entregue com generosidade, é dar. Esse é o maior prazer. A gente diz aqui no ofertório, maior prazer é dar do que receber. O Senhor já nos ensina em sua palavra, e ela tem por base o coração transformado. Só é possível fazer isso pelo coração transformado, aquele coração que é cada dia mais parecido com o Senhor. Então acompanhe comigo, porque o coração ele precisa ser transformado para que a generosidade aconteça. Então eu quero refletir com vocês sobre 3 coisas aqui. Meu coração transformado mostra generosidade, porque em primeiro lugar, ele reflete a minha confiança em Deus. O meu coração transformado pela generosidade vai mostrar o quanto eu confio em Deus. Porque a generosidade, meus irmãos, ela reflete a confiança em Deus. Ela demonstra que eu dependo dEle, da sua provisão, dos seus recursos. Tudo que nós possuímos vem do Senhor. Quando nós damos generosamente, nós estamos reconhecendo que tudo que temos vem dEle, e que Ele continuará a suprir todas as nossas necessidades. Ao sermos generosos, nós mostramos nossa fé na fidelidade de Deus, vivendo como administradores e não como donos que Ele nos confiou. Lembra lá de Abraão, que Deus pediu Isaac em sacrifício e ele foi lá entregar aquilo que ele tinha de mais precioso? Pois é isso. Lembre-se sempre, tudo que nós temos é do Senhor, inclusive os filhos que Ele nos deu. O filho é meu, o Senhor te concedeu. Na hora que Ele pedir, Ele vai levar. Entregue, se necessário, se Ele lhe pedir. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente se apega às coisas. E materialismo. É interessante que quando a gente vai para um momento de reflexão grande da vida, que é um momento de velório, ali é onde a gente para e olha. Até hoje, todos os velórios que eu fui, me desculpe se vocês viram um que eu nunca vi na vida, um caixão que tivesse gaveta para você levar as coisas que você guarda. Não tem gaveta para levar joias, não tem gaveta para você levar seus recursos, não tem gaveta. Tem muita gente que guarda dinheiro embaixo do colchão, mas não pode levar dentro do caixão. Não tem. Ali é a reflexão da vida. Tem muita gente que fica presa. A família, muitas já estão ali em maior discussão, maior briga, por causa do materialismo que ficou. Não tinha amor, não tinha generosidade, só tinha materialismo. Então, cuidado com isso. Plante amor na sua família, plante generosidade, porque é isso que vai ficar. Tudo que nós temos é do Senhor e nós precisamos administrar muito bem. Marcos 12:42. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, e o texto diz: de muito pouco valor. Você já parou para pensar sobre a atitude dessa mulher? Essa viúva, ela deu 2 leptos. Leptos é a menor moeda judaica, a de menor valor, e ela chegou lá e colocou. Então, como ela foi alguém que deu mais do que todos? Foi Jesus que falou que ela deu mais do que todos. Como assim? A mulher deu 2 pequeninas moedas, a de menor valor. Como é que ela deu mais do que as pessoas que deram grandes quantias? Porque essa história tem a ver com a revelação da generosidade. E a generosidade não é medida pela quantidade que damos, mas o quanto nós confiamos e amamos a Deus.
E assim nós damos e entregamos tudo aquilo que nós temos. Nós podemos refletir. O que é que aquela mulher estava fazendo ali? O que é que aquela mulher estava fazendo ali naquele momento de oferta? Lembre-se, quando a gente vai para um texto, a gente precisa mergulhar no contexto da situação. Por que é que aquela mulher estava ali? Por que é que ela tinha ido ali à frente entregar a sua oferta? Porque ela tinha muita justificativa para não participar daquele momento ali. Aos olhos humanos, se tratava de uma viúva pobre. E a gente volta e vive, e naquele contexto, naquela época, uma viúva pobre significava uma pessoa desamparada, significava uma pessoa desprovida totalmente de recursos. Ela poderia muito bem ter se validado dessa identidade de escassez da vida dela. Ah, eu não tenho nada, pobre de mim, ó vida, ó céus. Mas essa não era a identidade que ela tinha para si. Ela sabia muito bem quem ela era. Pessoas com uma identidade distorcida, elas vivem dando desculpa por motivos pelos quais elas não podem ou não querem dar. E aqui eu trago e entendam que não só tem a ver com recurso material, mas com dons, com talentos, com tempo. É muito fácil trazer e ficar dando desculpa ao vida, aos céus, às horas. É falta de identidade. Mas aquela mulher não. Ela tinha identidade de filha. Ela sabia que em Deus ela tinha toda a proteção, ela tinha toda a provisão necessária para a vida dela. Por isso a generosidade daquela viúva, ela reflete uma total confiança em Deus. Ela sabia que o seu sustento dependia do Senhor, independentemente das circunstâncias que ela estava passando. Ela sabia que a dependência dela era do Senhor, diferente daqueles ricos que naquele momento eles davam do que sobravam. Ela deu tudo que ela tinha, demonstrando uma fé viva. Por isso Jesus diz, ela deu mais do que os outros, porque o que ela tinha para sobreviver, ela entregou ao Senhor, enquanto os outros, apesar de ser grandes quantias, era algo que estava sobrando ali no bolso deles. Eu já vi muita gente se questionando, será que ela não tinha nada, porque deu, e por que ela deu um pouco que tinha? Já que ela não tinha nada, por que ela deu um pouco que ela tinha? E muitas pessoas ficam assim, questionando, pô, a mulher já não tinha nada, por que foi que ela deu um pouco que ela tinha? Gente, muitas pessoas passam por desafios, passam por desertos nessa área financeira, muitos, mas entenda, muitas vezes é no deserto que surgem as maiores tentações. É em momentos desafiadores da nossa vida, na área financeira, que o inimigo ele vai tentar as nossas vidas. Mas também é nesses momentos que surgem as grandes aprovações da nossa vida. Quem não tem consciência da sua identidade em Deus, vive a mentalidade de escassez, encontra justificativas para ceder às tentações de estar passando por necessidade, tem apego ao dinheiro, não tem generosidade, por medo de quê? Por medo de faltar. Aquela mulher, ela vivia pela identidade de filha de Deus. Talvez ela soubesse, com esse valor aqui, eu não posso até comprar nada, mas se esse valorzinho aqui que eu tenho, somado com outra pessoa que doar um valorzinho igual ao que eu tenho, com outras ofertas pequenas, elas juntas vão representar algo grandioso. É incrível. A gente, quando tem uma demanda na igreja, a gente lança ali no grupo da igreja, a gente lança
vizinhança, a demanda que tem para se comprar. Olha, quem puder ajudar aqui, ajuda com o que tem. E tem aquelas pessoas que estão bem e botam um valor maior, mas tem aqueles que estão assim, passando por momentos difíceis e botam um valor ali pequeno, que para muitos pode parecer pequeno, mas todos aqueles valorzinhos somados pequenos aos que foram maiores, quando se junta, é incrível como Deus multiplica e os objetivos que são trazidos ali, eles são alcançados, porque tudo é para a honra e glória do Senhor. E a generosidade na vida das pessoas, elas acontecem fruto de corações generosos, que sabem que quando junta a família, junta, as coisas acontecem, porque tudo vem do Senhor. Um coração transformado é generoso e reflete a confiança em Deus, meus irmãos. Mas ainda, o meu coração transformado mostra generosidade porque requer sacrifício de minha parte. Ele requer sacrifício de minha parte. Não existe transformação sem entrega, sem sacrifício. É incrível como as pessoas buscam cada dia mais ganhar as coisas de maneira fáceis. Não existe, sem esforço, não existe transformação de vida. Generosidade não é apenas um conceito ou uma ideia. Antes de tudo, ela é uma atitude. E nós precisamos sair da inércia. E sair da inércia requer esforço, requer sacrifício. Tal atitude, por mais sacrificial que seja, nos ensina a renunciar ao quê? Ao egoísmo e ao materialismo. E a gente precisa renunciar a isso da nossa vida. As pessoas, cada dia que passa, estão mais egocêntricas, buscando algo mais para o seu bem querer, o seu bem maior. Primeiro lugar é você, depois é você, e terceiro ainda é você. Se existir um último dos últimos, é que a pessoa pensa no próximo. Mas nós cristãos não precisamos ser assim. E eu digo sacrifício porque não se trata de dar o que sobra, mas entregar algo relevante. Ao sacrificar algo que temos, aprendemos a valorizar mais o que realmente importa na nossa vida, como relacionamentos e a satisfação de ajudar os outros. Não tem alegria maior do que você poder ajudar outra pessoa, você poder ser generoso na vida de outra pessoa. Lembra que naquela cena muitas pessoas estavam tendo a atitude de ofertar. Jesus fala que muitas pessoas estavam ali ofertando, mas foi a atitude daquela viúva que foi a nobre, a atitude mais nobre, que foi algo sobrenatural, de tanta generosidade que ela traz, e Jesus usou isso para ensinar aos discípulos. Veja os versos 43 e 44 do texto lido por Tomás aqui hoje. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Eu já vi pessoas assim que entregaram aos outros. Ela não ficou sem nada. Eu estou falando de dinheiro, mas de coisas, de entregar às pessoas. Não, toma aí, e o teu? Não, depois eu consigo aqui, mas você está mais necessitado, toma algo aqui. Isso é fruto de corações generosos. A oferta da viúva envolve sacrifício genuíno. Ela não deu do que sobrava, mas deu de tudo que tinha, mesmo sendo muito pouco aos olhos humanos. O muito daqueles homens era uma sobra, mas o pouco dela era tudo que ela tinha. Foi um fato de adoração, foi uma atitude de adoração radical, sacrificial. A verdadeira generosidade, ela é marcada pelo sacrifício. Jesus, ele reconheceu o valor do que a viúva deu, não pela quantia,
mas pelo custo pessoal envolvido. O pastor Carlito Paz, ele tem uma frase que diz mesmo assim: os cristãos devem ser conhecidos por sua generosidade e não simplesmente por sua prosperidade. É por isso que nós não pregamos aqui a teologia da prosperidade, porque nós não damos para receber, nós damos porque nós já recebemos. Nós entregamos porque tudo que temos é do Senhor e Ele nos ensina a repartirmos com aqueles que são necessitados. Você jamais vai encontrar uma máquina de crédito aqui. Inclusive a gente não tem nem máquina aqui para receber dízimo, né? A gente utiliza agora tudo fácil, Pix ou ali o envelope. Mas nas nossas igrejas anglicanas, vocês vão encontrar, se um dia que vocês forem nas maiores, nas nossas catedrais, na nossa catedral ou em outras igrejas maiores, que tem um totem lá para facilitar para aquelas pessoas que querem participar do momento de ofertório, de dízimo, e está lá só com o seu cartão. Só que não recebemos cartão de crédito. Por quê, pastor? Porque nós só entregamos, entendemos que nós só devemos entregar de fato aquilo que Deus nos deu. Então, como é que você vai entregar com cartão de crédito? O crédito está mostrando que você ainda não recebeu algo que você vai receber futuramente. Então, não é a exploração do povo, é o entendimento de que precisamos ser generosos com aquilo que Deus já nos deu. Então, é para uso com débito, porque você tem lá a sua atitude por Pix ou quem preferir usar um cartão de débito, mas jamais, repito, jamais, vocês vão ouvir uma igreja nossa dizer assim: faz um empréstimo, o Senhor abençoa para que tu pague, faça um empréstimo, faça uma doação. Jesus nos chamou para fazer isso não é generosidade, meus irmãos. Nunca vocês vão ouvir da nossa igreja falando sobre isso. Nós não pregamos sobre prosperidade, nós pregamos sobre generosidade, porque antes de tudo os cristãos são conhecidos pela generosidade, não pela prosperidade. Sabe, muitos ali entregaram as sobras de suas propriedades, de todas as suas prosperidades, mas aquela mulher usou de sua fiel generosidade. A generosidade sacrificial, ela reflete, meus irmãos, a gratidão. Ninguém pode dar do que não tem. Ninguém pode dar do que não tem. Quando damos é porque antes recebemos. Nós reconhecemos que o que recebemos do Senhor, e isso reflete a gratidão e a certeza de que muito mais Ele tem para a nossa vida. Eu falei há pouco agora do crédito, eu me lembrei de um fato, e como é um testemunho dele, eu posso contar, né? Nós temos um pastor agora, pastor Marcelo, e é muito interessante que Marcelo tem um testemunho que ele fala, que lá, quando ele se converteu, com pouco tempo ainda, não trabalhava, sabe, jovem, depende dos pais, né? Só anda livre, jovem, outro papo, enfim, e ele tem um testemunho que ele fala, que ele chegou para um pastor, eu não me lembro, né, se na época já tinha sido na paz com Miguel, mas ele chegou para um pastor e falou: pastor, olha, eu quero ofertar, e sim, oferta. Não, mas eu estou sem dinheiro, eu quero fazer um empréstimo aí, eu quero pegar algum recurso para eu fazer a oferta. Aí o pastor ministrou na vida dele: filho, a gente entrega daquilo que a gente tem. Então Deus está interessado nesse coração. Quando Ele derramar na sua vida, você distribui, mas não ao contrário. Não vá buscar fazer isso, porque você não vai estar agradando ao Senhor. No momento certo Ele vai trazer, para que você, com esse coração generoso, você possa distribuir. Por isso que eu trouxe aquele contexto de que nós não pregamos prosperidade. Não, Deus não é barganha. Dê que Ele vai lhe dar. Não. Quanto mais distribuímos aquilo que Ele nos dá, mais Ele nos abençoa, porque Ele sabe que nós estamos seguindo os passos dEle, mas nós não fazemos isso porque Ele vai nos dar mais. Eu vou trazer, porque Deus vai me trazer. O pensamento é diferente. Não caia nessa besteira da prosperidade, fuja quando alguém vier trazer isso para a sua vida. Por fim, o meu coração transformado mostra generosidade, porque ela expressa o meu amor a Deus e ao próximo.
ela vai expressar o meu amor a Deus e ao próximo. Todo mundo conhece o grande mandamento de Jesus, está lá, Marcos 12, 30, 31. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, e o outro amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mandamento é assim: amar a Deus e amar ao próximo. E como o nome diz, é mandamento. É mandamento. Ele foi dado. Ele não se discute. O Senhor já mandou. Não há discussão. A nossa opção é: eu vou obedecer ou eu não vou obedecer. Mas sobre o mandamento que Ele deu, não tem discussão. Você só tem a escolha: ou eu obedeço, amo a Ele e amo as pessoas, ou eu não obedeço. E a oferta da viúva foi uma expressão de obediência e amor absoluto a Deus, mostrando que Ele era a sua prioridade máxima. E aí eu volto a dizer, isso só tem a ver com recursos financeiros. Você tem colocado Deus como sua prioridade máxima? O que é que você tem feito na sua vida? Deus tem sido a prioridade máxima da sua vida? As suas atitudes, os seus atos, tudo que você faz diariamente, Deus tem sido a sua prioridade na sua vida? Vir à igreja, você tem vivenciado a igreja? Você tem priorizado a igreja? Você tem priorizado as coisas? Você tem priorizado a palavra dele? Você tem priorizado o tempo no secreto com ele? Tudo isso, meus irmãos, envolve generosidade. Teu coração está onde? Teu coração está onde? A oferta da viúva foi uma expressão de obediência e amor absoluto. Quando somos generosos, mostramos nosso amor por Deus. A generosidade é a prática do grande mandamento. E sabe quem é o grande interessado em nossa desobediência? É o bicho ruim mesmo, é o diabo. E você pode parar assim: lá vem o pastor falar de diabo de novo. Não é que a gente dá muito cartaz, não, mas nós precisamos entender que a palavra, ela nos adverte a ter cuidado com ele, sim. Porque ele está o tempo todo ao nosso derredor, tentando tirar a nossa atenção, tentando tirar a gente dos caminhos do Senhor. Eu vou para a igreja, e de repente chega alguém na tua casa: eita, eu não vou para a igreja porque eu preciso dar atenção. Foi falado ontem aqui, né? Algum dos ministros ontem, tempo maravilhoso de adoração. Porque eu tive que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Cuidado, filhos. Cuidado, porque aquilo que aparentemente é bom, mas pode ter o dedo do inimigo tentando te roubar um momento que seria importante, que Deus tinha preparado para você. Quem veio ontem pôde desfrutar e me entender e aproveitar o que Deus tinha preparado. Assim é no nosso dia a dia. Pastor, mas o que é que eu faço com a visita que chegou de última hora lá em casa? Chama ela para a igreja. Bora lá para a igreja. Você não veio aqui visitar, fazia tanto tempo, que massa, bora ali com a igreja comigo. Não, para a igreja não, fica aqui, não, vamos para a igreja. Eu não abro mão dos meus compromissos por causa de outras coisas. A não ser que seja uma coisa extraordinária que você realmente precisa dar atenção. Uma doença, uma coisa que você precisa socorrer, fazer, isso é outra coisa. Agora, dar atenção a alguém, não, meu amor continua, e a pessoa vai entender. Se ela não entender, o problema é dela, porque em primeiro lugar está Deus na minha vida. Então, se ela gosta de mim, ela vai entender. Ou, pelo contrário, se ela também gosta de mim, ela vai comigo. E se ela não vem comigo, é porque ela tem a escolha dela. Mas eu não vou deixar de vivenciar a presença do Senhor por conta disso. Sempre falo com relação a isso de Júnior. Júnior, meu filho, tinha uma atitude que eu achava muito interessante. Tinha não, ele tem, até hoje. Ele tem um tempo no secreto com ele, todo dia. 1 hora, ele fechava a porta. Chegava e ficava lá, aquela hora, fechava a porta. Poderia chegar qualquer pessoa dentro de casa. Quando dava a hora, ele dizia: dá licença, fechava a porta e passava lá o tempo dele com o Senhor. Se chegasse alguém: cadê Júnior? Está lá dentro com o Senhor.
Eu vou chamar ele, não adianta mais bater na porta não, que ele não vai não. Era o tempo dele com Deus. É prioridade. Deus precisa ser prioridade na nossa vida, em tudo que nós fazemos, com tudo que somos. E era isso para essa viúva. Lembra do episódio em que Jesus foi levado ao deserto e tentado pelo diabo? No final, o diabo tentou oferecer a Jesus o quê? O domínio sobre todas as coisas. Em troca de quê? Em troca da sua adoração a Ele. Aliás, essa é uma das principais abordagens do diabo. É oferecer o que já temos da parte do Senhor como filhos que somos. É mais uma vez a importância de termos a nossa identidade firmada no Senhor. Olha só o que o diabo tenta nos oferecer. Ele tenta nos oferecer riqueza. Ele tenta nos oferecer riqueza. Ah, não, joga aqui, rapaz. Ah, não, faz isso aqui, olha, vai nessa Porsche, olha, faz nesse negócio aqui. Olha, vai aqui, sendo um laranjinha aqui, tu vai ganhar dinheiro, tu vai ficar riqueza, tu vai fazer as coisas. Ele tenta, e principalmente no momento de escassez que você está vivendo, ele vem tentar se aproveitar de você. Ele quer te oferecer riquezas. Mas olha, enquanto o diabo oferece riquezas, a gente, como filho, identidade firmada, a gente lembra que o Senhor é dono de todo ouro e toda prata. Enquanto o diabo ele tenta oferecer poder, a gente lembra que no Senhor temos toda a autoridade e todo o poder. Enquanto o diabo tenta nos oferecer proteção, nós como filhos de identidade firmadas, lembramos que Deus como Pai nos dá toda a proteção e segurança. Enquanto o diabo tenta nos oferecer prazeres, e como ele nos tenta nessa área, Jesus diz que se permanecermos nele, a nossa alegria é completa. Então não interessa o inimigo tentar você, se você tem a identidade firmada no Senhor, você não vai se render, porque tudo que ele vem te oferecer, o Senhor já lhe dá, você já tem, porque você é um filho, uma filha amada do Senhor. Jesus foi taxativo ao responder: retira-te, Satanás, porque está escrito: adora o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Eu brinco e começo a rir, porque quando a tentação vem, eu disse: bicho ruim, tu sois tentativo, mas só que eu sou um filho transformado. Sai decreto, Satanás, porque a minha vida pertence ao Senhor. E começa a rir, louvar a Deus. Tenha essa atitude, porque você é filho do Senhor, você é um filho, uma filha amada. Nunca negocie com o inimigo. As oportunidades que surgirem, diga mesmo, decrete: sai de reto, Satanás, eu rejeito em nome de Jesus, e siga em frente, porque Deus, Ele é quem cuida da sua vida. Toda vez que dependemos da provisão e da proteção de algo ou de alguém diferente de Deus, nós estamos idolatrando. Então a sua dependência não está no seu trabalho, a sua dependência não está em pessoas, a sua dependência não está nas suas conquistas, no seu carro, no seu prédio, em casa de praia, em algo material. A sua dependência está no Senhor, porque tudo vem dEle. Você conquista as coisas porque Deus derrama bênçãos na sua vida, e você, como bom administrador, você consegue alcançar as coisas para ter uma vida confortável. Mas nunca se apegue nessas coisas, porque não é dela que vem a sua segurança vem do Senhor. Amar a Deus de todo o coração, com todo o meu ser, me dá a segurança para ser generoso pela plena confiança no Senhor. E é desse amor que nos habilita a amar a quem Deus ama, que são as pessoas. Uma das expressões de amor ao próximo está na generosidade. Lá na primeira carta de João, capítulo 3, verso 17: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, eu li logo no começo desse versículo, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como é que eu posso ver alguém necessitado, eu tendo condições de ajudar, e não ajudo? Onde é que está o meu coração?
Onde é que está a generosidade? Onde é que está o amor que Deus derrama na minha vida? Eu volto a dizer, essa viúva entregou tudo o que tinha. 2 moedas, as moedas de menor valor. Ah, pastor, mas eu estou passando por uma necessidade tão grande. Mas o prato de cuscuz que você está comendo pode ser dividido com uma pessoa que está com fome. Nunca ninguém tem tão pouco que não pode dividir com aquele que está do seu lado faminto. Eu acho lindo, mais uma vez eu digo, quando a gente se junta aqui, tem algumas demandas que surgem. E às vezes, quando é demanda de alimento para formar a cesta básica, tem gente que chega com um pacote de macarrão. Aí outras pessoas vão dizer, mas um pacote de macarrão? Sim, um pacote de macarrão é uma delícia para quem não tem nada para comer. É fundamental. E aquele pacote que se junta com outro pacote, que se junta com outra coisa, daqui a pouco formou uma cesta básica e vai alimentar uma família que de repente estava passando fome. Por isso que não tem a ver com a quantidade, tem a ver com o coração. Um coração verdadeiro, entregue, cheio de amor e generosidade. Um coração transformado te guiará a um posicionamento de generosidade capaz de expressar amor a Deus e ao próximo. Portanto, tome posicionamento e viva a generosidade que transforma o coração, porque essa é uma generosidade que reflete minha confiança em Deus, que requer sacrifício de minha parte e expressa meu amor a Deus e ao próximo. Meus irmãos, a generosidade, ela tem um grande impacto, principalmente sobre as emoções. Para quem recebe o ato, de repente a pessoa pode estar passando um momento de tribulação tão forte que pode estar em depressão, em quadros de ansiedade e tantas outras coisas. Mas também para quem dá, ela nos ajuda para superarmos o egoísmo, para superarmos a insegurança de como vai ser se eu der, por exemplo. Tem uma pessoa que eu conheci, eu já compartilhei isso aqui em outro tempo, que eu achei muito interessante a atitude dela, e eu não era nem evangélico na época. Ela era gerente de uma das lojas que eu supervisionava, e toda vez que eu ia lá levar o pagamento, ela, na mesma hora que eu pedia para que conferisse o valor, ela conferia e ela retirava 10%. Eu achava interessante que tem muita mulher que faz isso, né? Ela retirava e botava aqui. Eu não sei se era porque para ficar mais perto do coração, mas enfim, ela retirava e colocava aqui. E eu perguntei a ela uma vez, eu disse, mas por que você está guardando esse dinheiro aqui? Ela disse, é porque essa é a parte do Senhor. A primeira coisa que eu faço quando eu recebo qualquer valor é separar a parte do Senhor. Isso me marcou, eu não era nem evangélico, isso me marcou muito. Isso mostra a obediência e o coração generoso. Hoje ela não está mais conosco, hoje ela já partiu para a glória. Mas o ensinamento fica. Até hoje eu compartilho sobre esse entendimento. Conforme C.S. Lewis, ele afirmou, a generosidade é a cura para o egoísmo, pois nos permite ser mais do que possuidores, como participantes da graça de Deus. Tem alguma coisa vazando, né? Entenda que quando nós damos, estamos oferecendo muito maior, algo muito maior do que recursos materiais. Nós estamos participando de uma obra maior, algo grandioso e precioso que conecta nosso coração diretamente ao coração de Deus. A generosidade, ela nos cura e nos liberta de nossa própria pequenez, nos fazendo crescer em humildade, em compaixão e em gratidão. Quando nós decidimos
dá, não apenas o próximo é abençoado, mas nós também experimentamos uma renovação em nosso próprio coração. Pois é no processo de sermos generosos que nosso coração vai sendo transformado. E a nossa visão de vida, ela é ampliada. Possamos, de fato, meus irmãos, viver essa verdadeira generosidade que tem o poder de transformar o nosso coração. Amém? Baixe suas cabeças, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor em nossas vidas. Obrigado porque tu é um Pai generoso para conosco, Senhor. E nos ajuda para que cada dia mais nós vivamos essa generosidade para com as outras pessoas. Ó Senhor, que cada dia mais a gente desprenda e a gente possa ter as nossas atitudes diárias olhando para o próximo, atento às necessidades uns dos outros, Senhor. Que nós possamos fazer isso com amor e com alegria, Pai. Que cada dia essas atitudes venham transformando o nosso coração, para que possamos ser cada dia mais parecido contigo, Jesus. Obrigado e nos conduz na nossa caminhada, que cada dia mais sejamos generosos, entregando tudo o que temos a Ti, Jesus, para que Tu faças o Teu mover e o Teu agir em nossas vidas e através das nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.